Amém. Então, vamos dar continuidade à nossa série que nós iniciamos no domingo passado com o reverendo Miqueias, no capítulo 5 de Mateus. E nós fomos desafiados, semana passada, a uma vida de constância. E vimos que o reino de Deus, ele não é feito de torcedores de ocasião, mas de discípulos firmados na rocha. E hoje eu quero dar continuidade a essa caminhada, mas propondo darmos um passo para trás ainda e olharmos fixamente para a literalidade do que Jesus está dizendo na primeira afirmação dele, nesse famoso sermão, o Sermão da Montanha. E uma afirmação ficou comigo durante a semana, pensando nesse texto, e foi a seguinte afirmação: que o pobre sempre tem uma ambição, sempre busca conquistar algo, sempre busca conquistar o seu reino, seu conforto. Esse reino pode ser, talvez, a casa própria dele. Talvez o reino pode ser um carro ou aquela moto dos sonhos, o carro zero, aquele emprego ou a promoção tão desejados. O que você gostaria de ter hoje que te faria feliz? Para um jogador de futebol, aproveitando aí o nosso momento de Copa, por exemplo, o maior sonho de todos para ele talvez seja jogar naquele grande time europeu, ou se ele estiver jogando no Brasil, quem sabe jogar no grande e poderoso Timão, campeão dos campeões, tradições e glórias mil, e algo um pouquinho melhor do que isso seria jogar na seleção brasileira e representar o seu país na Copa do Mundo. Mas a grande questão com essa afirmação que eu inicio, de que o pobre, ele sempre busca o seu reino, construir, conquistar o seu reino, não é só o pobre que sonha, mas o ser humano, de maneira geral, sonha com isso, busca isso. Mas o caminho de alguns pode ser mais tranquilo do que o de outros para chegar no objetivo. A vida tem dessas coisas. E uma figura que explica um pouco a nossa natureza e o porquê que alguns chegam mais rápido do que os outros, ou alguns nem chegam no objetivo, está na pirâmide de Maslow. Esse modelo da pirâmide de Maslow, se você já fez administração ou marketing, eles trabalham com esse modelo, que mostra que o ser humano possui 5 necessidades divididas em 5 níveis. A base da pirâmide se refere às nossas necessidades fisiológicas, aquilo que a gente precisa para sobreviver. Seria a necessidade de respirar, de comer, de beber, de ter roupas, as nossas necessidades básicas, né? Tudo isso entra na base da pirâmide, as nossas necessidades fisiológicas. Depois você tem, em seguida, a segurança. Seria proteção, a necessidade de um abrigo, de uma casa, a defesa, a estabilidade no emprego entra aqui, nessa segunda etapa, saúde, recursos financeiros. Então, nós temos depois as necessidades sociais. Nós, como seres humanos, nós necessitamos de nos relacionarmos, o sentimento de pertencimento a um grupo. O que você está fazendo aqui na igreja pode ser parte disso, sentir parte de um lugar. Nós precisamos de amizade, nós precisamos de família, de afetividade. E nós, então, temos a estima, que é a necessidade que nós temos de nos sentirmos valorizados, a autoconfiança, o respeito, o orgulho próprio. Então, a gente chega no topo da pirâmide, que é a autorrealização. A autorrealização que está ligada ao desenvolvimento pessoal. Você desenvolveu ou está desenvolvendo seu potencial no máximo? Tendo autonomia, independência, sabe a busca por propósito? É a autorrealização. Então, no meio do marketing, você tem esse estudo mostrando essa pirâmide e
aquilo que você sente quando você pega talvez a chave da casa nova, pode estar aqui na autorrealização. Quando você conquista algo, o diploma, ou quando você vence o campeonato. No fim da Copa do Mundo, apenas um time vai levantar a taça e experimentar isso. Mas a teoria de Maslow nos diz que é muito difícil você alcançar o topo dessa pirâmide, porque você só chega lá se as etapas anteriores estiverem resolvidas, se estiverem consolidadas. O que nos faz então pensar quantos garotos com alto potencial no futebol, fora do futebol, na vida, tiveram que escolher entre lapidar o seu talento e sobreviver. Entre comer ou treinar ou estudar um pouco mais. Pense, por exemplo, na história do Hendrick. Você deve já ter ouvido, com certeza, falar desse garoto. O Hendrick, ele jogou no Palmeiras, foi para o Real Madrid, hoje está na nossa seleção. Mas a história do Hendrick, para focar no futebol e atingir o seu potencial, o seu pai teve que fazer um acordo com o clube. Ele trabalhou na faxina do clube do Palmeiras para poder sustentar a casa e o filho poder jogar ali na categoria de base, se desenvolver. O pai garantiu a base, as etapas anteriores, para que o filho pudesse subir na pirâmide. E a lógica do mundo nosso é essa, que para alcançar o topo, a realização plena, é preciso abandonar a base, a humildade, é preciso abandonar a pobreza. Nós associamos a palavra pobre a algo ruim ou vergonhoso. Você talvez já tenha ouvido alguém falar de forma ofensiva para outra pessoa. Coitado, fulano é um pobre de espírito. Talvez você mesmo já tenha se sentido ofendido com essa expressão, mas é interessante que Jesus, ao abrir o seu sermão, ele estabelece uma lógica totalmente invertida. Uma lógica onde a nossa base é justamente aquilo que nos liga ao topo. O mundo prega, deixa as bases para subir na pirâmide. Agora aqui, o Evangelho inverte isso. Mostra, olha, não é assim. Então nós chegamos em Mateus 5, versículo 3. Eu vou ler do 1 ao 3, que diz: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ouvimos Jesus dizer que os pobres têm acesso ao reino, a nossa primeira reação é tentar suavizar esse impacto do que Jesus está dizendo. Algumas versões bíblicas que você talvez tenha em mãos traduzem essa palavra para humildes de espírito. Parece mais confortável, não é? A gente falar que alguém é humilde de espírito. Nós preferimos essa palavra porque ela soa como uma virtude moral. Você dizer que é humilde de espírito, uma atitude de quem é manso, de quem é centrado. Mas na versão que eu estou usando aqui, ele utiliza-se da palavra pobre em espírito. Mas existe uma diferença de sentido da palavra humilde aqui usada, em Mateus, e quando a gente vê essa mesma palavra sendo usada lá em Tiago, que nós estudamos aqui na igreja. Tiago vai utilizar a palavra humilde também, no seu capítulo 4, versículo 6, mas quando nós olhamos para a palavra no original, são palavras diferentes no grego. Em Tiago, a palavra traduzida por humilde, ela tem um significado de alguém abatido pela tristeza, alguém rebaixado, alguém que se submete à servidão. Mas quando a gente vê a palavra traduzida para humilde ou pobre aqui, no Sermão do Monte, é outra palavra. Essa palavra, ela se refere à pobreza mesmo, à mendicância. Alguém que pede esmola, alguém necessitado, alguém destituído da riqueza, sem influência, sem poder, sem honra. O mais interessante aqui de definição que eu vi é alguém impotente
impotente de realizar um objetivo. Alguém necessitado em todos os sentidos. Então perceba que o sentido melhor aqui seria pobre. Esta mesma palavra é traduzida em outros versículos também como mendigo. Você vai ver isso lá em Lucas 16, quando ele vai falar sobre o rico e Lázaro, ele vai dizer assim, ó, havia também um certo homem mendigo, que é a mesma palavra aqui, do Sermão do Monte, um pobre, um necessitado chamado Lázaro, coberto de feridas. No versículo 22 vai falar, e aconteceu que o pobre, o humilde, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então, quem são os humildes de espírito que Jesus se dirige? Ao olharmos para o versículo 1, nós vamos descobrir que esses humildes de espírito que Jesus está se referindo, está ali. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Lembre disso. Jesus olha para a multidão e procura discípulos. Encontramos pescadores ali, homens simples, como Pedro, André. Encontramos também ex-cobradores de impostos seguindo Jesus, Mateus, Zaqueu, homens que renunciaram conforto e riqueza para seguirem o Cristo. Aqueles que largaram seus partidos de militância, como os zelotes, por exemplo, com Simão. E a minha pergunta é, e você? Do que você abriu mão? Ou do que está com dificuldade em deixar diante disso? Essa expressão, pobres em espírito, só é encontrada no Evangelho de Mateus. E ela funciona como um espelho que confronta dois tipos de coração. Ele confronta os orgulhosos, o coração que se endurece, como a do jovem rico lá em Lucas, que quando é desafiado a renunciar às suas riquezas, às suas seguranças, eles dão as costas e saem tristes, irritados, diante do confronto do Evangelho. Mas não pense que esse é um problema exclusivo de quem tem muito dinheiro ou posses. O vírus do orgulho espiritual está em nós também. Nós também tentamos esconder a nossa miséria espiritual atrás, às vezes, das nossas Bíblias, da nossa vida religiosa, da nossa moralidade, do nosso ativismo, fingindo que temos algo para oferecer para Deus, quando na verdade nós somos pobres, nós somos necessitados. O pobre aqui, no Sermão do Monte, é aquele que tem sempre necessidade de ajuda. Ele sabe que não pode ganhar sozinho. Ele não age como um jogador mesquinho que não toca a bola. Ele sabe que depende de alguém para chegar no objetivo. Mas nós devemos lembrar que mesmo aqueles que se acham autossuficientes, na realidade não são. Da perspectiva de Deus, da perspectiva divina, todos nós partimos da mesma condição. Todos nós somos pecadores. Todos nós partimos, somos descendentes do mesmo homem, do Adão. Fala a verdade. Você também tenta driblar seus problemas sozinho, não tem? Você também tenta resolver. Você também não gosta de parecer fraco para ninguém. Aquilo que nós chamamos de independência, na verdade, pode ser um orgulho disfarçado. Quando a nossa postura deveria ser como a do salmista, lá no Salmo 40, verso 17, na primeira parte, em que ele então levanta as mãos e diz: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aquele pecado que começou com Adão, Adão estava no topo, lembra da pirâmide? Adão estava no topo daquela pirâmide. Adão, ele tinha tudo necessário para viver, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha afetos e descanso, ele tinha sustento. Você pode comer da árvore, de todas as árvores, frutos do jardim, menos de uma. Adão, ele vivia a realização
Porém, Adão escolheu a autonomia, sem Deus. E agora, aquilo que era disponível, sem peso, agora se tornou trabalhoso, se tornou enfado diante de Adão e diante de nós. E o Salmo 51 vai nos mostrar isso. Ele vai dizer, olha, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3,12 também vai nos lembrar que todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, diante de Deus, nós não temos nada a oferecer. Diante de Deus, até o homem mais rico é mais pobre. E a pergunta para nós é: se somos pobres em espírito ou sem ele? Quem é você? Você tem sido pobre em espírito? Necessitado? Aquele que diz: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim? Ou você tem sido um pobre sem o espírito? Quem é você? Mas existe uma virada nessa história. Existe um rei que veio para os pobres de espírito. Talvez você se pergunte, então, diante dessa exposição, se eu não tenho nada a oferecer e meu orgulho me condena, como herdar o reino dos céus? O que eu devo fazer? Essa mesma pergunta também é feita pelo jovem rico, já citado, e feito pelos discípulos, após o diagnóstico de Jesus, e Jesus responder que dificilmente um rico, alguém que não quer depender de Deus, entraria no reino dos céus. Os discípulos então perguntam para Jesus: Senhor, então quem é que pode se salvar? Talvez essa pergunta esteja na sua cabeça. Mas nós não devemos confundir o reino de Deus com aquele benefício dado de qualquer jeito. Nós não devemos confundir o reino de Deus com um benefício estatal, igual nós temos hoje, né? Benefícios, mais benefícios. O reino e a felicidade, a bem-aventurança que Jesus ele está ensinando aqui, nós devemos lembrar que ela não é uma manutenção. Ela também não é um escape futuro, um céu, né? Onde você vai morrer e você vai estar lá no céu e vai estar tudo bem. Não, o reino de Deus, a bem-aventurança, a felicidade que ele prega, não é um benefício qualquer, não é uma manutenção de vida, não é um escape futuro. Bem-aventurados, felizes são, é uma realidade presente. É uma realidade que nós experimentamos agora, instantaneamente, a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pobres. É uma realidade incondicional que não pode ser conquistada por nenhum de nós. Mas, assim como nós desviamos das pessoas necessitadas, a gente faz isso no dia a dia. Nós desviamos das pessoas necessitadas, nós desviamos daqueles que parecem problemáticos, corremos o risco, talvez, de desviar daquele que conquistou o nosso passaporte para o reino. Tem uma antiga ilustração que vai nos contar uma história, que certa vez um fugitivo, ele procurou um abrigo em um vilarejo, e ele foi muito bem acolhido lá, naquele vilarejo, pelos moradores, mas os soldados foram lá para prender, exigindo que esse fugitivo fosse entregue e ameaçando destruir a cidade. E os moradores ali divididos, né? E agora? Mas a gente gostou tanto desse fugitivo aqui, né? A gente gostou tanto dele, mas se a gente não entregar ele, o vilarejo vai ser destruído. Eles vão até o pastor local, o ministro do vilarejo. E aquele pastor tinha sido o único que não encontrou pessoalmente o fugitivo, e ele fica dividido. E então ele vai para o quarto dele, procura a resposta na Bíblia, e ele conclui que o melhor era sacrificar um homem para salvar todo aquele povo. E ele então entrega ao rapaz, aos soldados, e naquela noite tem uma grande festa. O vilarejo faz uma festa celebrando,
porque eles não tinham sido destruídos, mas aquele ministro, ele fica no quarto dele, ele não comemora, ele fica triste, ele fica dividido ainda. Então um anjo aparece para ele e pergunta: o que você fez? E o ministro responde: eu entreguei o fugitivo para o inimigo. Então o anjo diz para ele: mas você não sabe que entregou o Messias? O ministro diz: como eu saberia? Então o anjo diz que em vez de ficar preso no seu quarto, ficar lendo os seus livros, você tivesse visitado o rapaz uma só vez e olhado em seus olhos, você teria sabido. A mensagem aqui dessa ilustração não é para deixarmos de ler nossas Bíblias, mas entender que uma vida prática, descolada da realidade, nos faz correr atrás do sucesso de um outro reino, que não é o reino de Deus. Os fariseus andavam com a palavra, traduzir para o dia de hoje, com a Bíblia embaixo do braço, mas eles não conseguiam olhar para Jesus e enxergar o Messias, porque eles julgavam que eles já estavam cheios o suficientes. Eles julgavam que o conhecimento deles, que aquilo que eles tinham, já os fazia especial. E você? Como tem enxergado Cristo? Ele não é apenas o maior exemplo de um pobre em espírito, ele é o nosso substituto. Ele viveu totalmente dependente de Deus em tudo que ele fez. Isaías vai dizer assim, no capítulo 53, verso 3, vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E como um de quem os homens escondem o rosto, dele nós não fizemos caso. Filipenses vai falar que ele deixou o seu trono, se esvaziou. A família que Jesus fazia parte não era uma família rica. Ele nasceu em uma manjedoura emprestada. Ele foi um carpinteiro, um artesão. Mas quando a gente olha para tudo isso, uma manjedoura emprestada, a única coisa que era dele era aquela cruz. Só ela. Quando a gente vê esse evento, a gente descobre que o rei se aproximou de nós, a ponto de se tornar como um de nós. Ao invés de subirmos a pirâmide com os nossos méritos, ele se inclinou até nós. Jesus diz em João 10:9, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará a pastagem. A grande resolução que Cristo traz para nós diante disso, entendendo que somos pobres de espírito, que todo ser humano está nesse poço, é de que a graça ela abre as portas do reino. Você tem ouvido a voz de Cristo? Eu perguntei se você está me enxergando, agora a pergunta muda. Você tem ouvido? Porque ele diz aos pobres em espírito, para nós. Ele diz para nós, discípulos, aqueles que estão assentados aqui, ouvindo, independente da nossa etnia, independente da nossa cor, independente da nossa idade, independente da nossa profissão, aqueles que em humildade se tornam um para ouvir a palavra. Ele diz, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. O reino, ele não foi aberto pelo lado de fora, pelos méritos, e sim pelo lado de dentro, pela graça. Quando Cristo morreu naquela cruz, pelos nossos pecados, ele nos libertou, e agora nós podemos recitar, talvez, o restante daquele Salmo 40, em que ele diz, ó, tu és o meu amparo e o meu libertador. Portanto, irmãos, lembre-se disso, de que o Senhor é um libertador que cuida de nós. Nós sabemos para quem correr quando as coisas apertam. Quando o time está perdendo, nós podemos ouvir as orientações do verdadeiro, do treinador. Quando tivermos, porventura, talvez gasto toda a nossa herança terrena e estivermos na miséria,
nós devemos lembrar que temos uma herança celestial, uma herança, nós temos uma casa, uma herança conquistada pelo sangue da cruz, uma casa com banquete e roupas novas preparadas para nós. A versão NTLH, ela vai traduzir esse versículo da seguinte maneira: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mas para ter acesso à salvação, não basta só saber que é espiritualmente pobre. Mas você precisa saber de quem é o reino. Você precisa entender de que o reino, ele só é compartilhado conosco, mas não nos torna donos dele. Isso é graça. Isso é maravilhosa graça. O dono do reino, o rei desse reino, compartilha o reino conosco. Não somos donos dele, mas nós usufruímos dele. Isto é graça. Concedida a todo aquele que reconhece quem é. Pobre em espírito, humilde em espírito, mendigo espiritualmente. Dizem que o evangelho é um mendigo dizendo ao outro mendigo aonde encontrar pão. E esse pão é Cristo, o pão da vida. Mas como viver como quem recebeu o reino pela graça? Então, como vive uma pessoa que recebeu essa palavra de Jesus? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pessoa que entende essa palavra, ela começa o dia diferente. Antes de tentar controlar tudo, ela reconhece a sua dependência. Antes de se esconder atrás da força aparente, ela aprende a pedir socorro. Antes de medir sua espiritualidade pelo desempenho externo, ela volta o coração dela para Deus e diz: Senhor, sem tua graça eu não permaneço. Sem tua graça eu não consigo ir além. Ela também participa da igreja de modo diferente. Ela não vai ao culto para sustentar uma imagem, mas para ser novamente conduzida à graça, para também servir. Ela canta como quem precisa de Deus, ouve a palavra como quem precisa ser corrigido e consolado. Ela serve como quem recebeu tudo de Cristo. Ela se relaciona com os irmãos sem precisar disputar a importância. Já uma família tocada por essa bem-aventurança muda o tom das conversas. O marido e a esposa não precisam vencer todas as discussões. Os pais não precisam agir como se fossem perfeitos, não errassem. Os filhos aprendem que reconhecer o erro não é fraqueza vergonhosa, mas parte de uma vida diante de Deus. O pedido de perdão passa a ser possível porque o Evangelho já nos humilhou, mas também nos levantou. Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Um líder humilde de espírito também aprende com isso. Ele também serve de outro modo. Ele não usa pessoas para confirmar sua importância. Ele sabe que é servo antes de ser referência. Ele sabe que o povo de Deus não precisa de homens cheios de si, mas de servos dependentes da graça. Essa é a nova realidade que Jesus coloca diante de nós, uma comunidade que vive no reino dos céus. O Sermão do Monte é um manifesto contra a cultura, como o nosso tema levanta. Ela é um desafio, e nós descobrimos, que a pobreza de espírito, ela é o fio condutor para nós alcançarmos a maturidade que nós precisamos. Porque a pobreza de espírito, a humildade, os humildes de espírito, eles são a chave para que a gente consiga praticar e viver as outras bem-aventuranças. Por isso ela é a primeira. Porque se você não conseguir entender isso, se reconhecer dentro disso, você não consegue cumprir os outros. Você não vai conseguir chorar e ser consolado, você não vai conseguir ser manso, você não vai conseguir ser alguém com sede, fome e sede de justiça. Então,
A bem-aventurança, os humildes de espírito, são o início, são a chave. Ela abre caminho para todas as demais características do discípulo de Jesus. E é isso que nós vamos continuar aprendendo durante essa caminhada nossa. Junho, julho, refletindo. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos realmente dependentes de Deus. Lembre-se, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Um reino que não foi conquistado por nossa força, mas por um rei que se esvaziou para nos salvar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Esteja abrindo os nossos corações, nos ajudando a praticar, Pai, essas bem-aventuranças, a começar por esse desafio que nós temos diante do mundo, da contracultura, porque a cultura diz que o sucesso precisa ser desprendido da humildade, mas o Senhor nos ensina que no reino dos céus, a humildade, ela é a base que nos liga ao reino, Pai. Nos ajude a entender isso. Em nome de Jesus. Amém.